Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nesta semana em que comemoramos o Dia do Índio, nós vamos discutir a situação das comunidades indígenas no país, do ponto de vista social, econômico e cultural. Como essas comunidades podem resistir às pressões do mundo moderno, preservando suas identidades e seus direitos? Para responder a esta e outras perguntas, nós convidamos hoje o presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Franklin Berger Ribeiro de Freitas, que tem inclusive origem indígena. O nosso outro convidado é o assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Luiz Eloy Terena. Além de advogado, ele é doutorando em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começar a nossa conversa, vamos chamar um VT da Graciele Bittencourt, que certamente tem informações importantes que vão enriquecer o nosso debate. De acordo com o censo do IBGE, o Brasil tem mais de 800 mil indígenas. Eles estão em todos os estados do país e pertencem a 305 etnias, que podem ser bem diferentes entre si, mas têm preocupações muito parecidas. A principal delas é o direito à terra. E aí vem também o acesso à saúde, à educação, a luta pela preservação da identidade. E é justamente para reivindicar a garantia desses direitos que os povos indígenas, todo ano, fazem uma mobilização nacional em Brasília no mês de abril. Um outro ponto que vai compor a pauta é a violência contra os povos indígenas, que constantemente estão em meio a disputas com latifundiários, com mineradoras, ou são afetados pela construção de grandes obras, como as hidrelétricas, por exemplo. Estevão, que resultados os nossos convidados esperam dessa mobilização? Eu repasso essas expectativas para os senhores, começando com o Dr. Franklin. Dr. Franklin, quais os resultados possíveis desta mobilização em Brasília? Inicialmente, boa noite para todos. Naturalmente, a FUNAI, ela dentro da sua missão institucional, ela já vem buscando atender essas demandas indígenas, né? Que é a promoção e o direito dos povos indígenas. No que diz respeito à demarcação de terra indígena, isso é o ponto mais importante que a gente observa em todas as demandas indígenas no país. É a principal reivindicação? É a principal reivindicação dos povos indígenas, é a luta pela demarcação da sua terra. Doutor Luiz Eloy, e a expectativa do senhor? Bom, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil tem feito, né, essa mobilização pelo menos há 15 anos. É uma forma das lideranças indígenas chegarem a Brasília e trazerem as suas demandas, envolvendo notadamente a questão da territorialidade dos povos indígenas, mas a mobilização ela não se limita a isso, né? Vai tratar também da questão da saúde indígena, educação escolar indígena, enfim, as políticas socioambientais que estão afetando as terras indígenas. Nesses 15 anos, os senhores têm conseguido pautar o governo federal com essas reivindicações? Os resultados são favoráveis? Sim, do ponto de vista das lideranças indígenas, sim, né? Tendo em vista que este enfrentamento, né, essa participação ativa dos povos indígenas no seu relacionamento com o Estado brasileiro, é uma das formas que as lideranças têm demonstrado a sua resistência, né? Justamente que a partir do momento que você tem essas políticas que afetam as comunidades indígenas, você tem também toda uma demanda da necessidade de se respeitar a especificidade e a culturalidade de cada povo. Doutor Franklin, também nesse período citado pelo Luiz Eloy, 15 anos, na sua visão, o governo federal, a FUNAI, tem absorvido a maior parte dessas demandas levantadas pelas lideranças indígenas? Claro. Agora, no que diz respeito à demarcação de terra indígena, isso é uma responsabilidade da FUNAI, né? No que diz respeito à educação escolar indígena, desde 1990, essa atribuição tem sido passada para o Ministério da Educação, ou seja, existe uma secretaria responsável pela condução da educação escolar indígena no país. E, claro, a FUNAI tem a sua articulação com o Ministério da Educação. Da mesma forma, no que diz respeito à saúde, desde 1999, também a saúde passou para o Ministério da Saúde. Isso foi bom? Claro, porque a expertise não só do Ministério da Educação
que é a educação propriamente dita, e do Ministério da Saúde, que a expertise da saúde propriamente dita, vem atendendo em melhores condições das populações. Então, a gente pode dizer que a FUNAI estava sobrecarregada. Daqui a pouco eu quero ouvir também a opinião do Luiz Eloy. Claro, exatamente. A FUNAI tinha uma atribuição muito grande para o atendimento. No censo de 2000, nós tínhamos 700 mil indígenas no país, né? E a FUNAI com um corpo de servidores que está reduzindo gradativamente. Isso prejudica muito o atendimento às demandas da população indígena. Luiz Eloy, essa divisão de responsabilidades, você setorizar, digamos, áreas como saúde e educação nos respectivos ministérios, foi uma iniciativa louvável na sua visão ou ainda merece algum tipo de crítica? Então, o que a gente tem observado, especialmente no que diz respeito à política indigenista no Brasil, é que a FUNAI, desde a Constituição de 88, ela tem assim, perdido muitas das suas atribuições, né? Até certo ponto, ela era até considerada como uma tutora, né, dos povos indígenas. Para os povos indígenas irem ao judiciário, dependeria necessariamente da presença da FUNAI. A partir de 88, a gente tem essa mudança de paradigma constitucional. Então, você tem, a partir do início da década de 90, a transferência da educação para o MEC e, posteriormente, também a saúde indígena. E, no que diz respeito à saúde indígena, foi uma demanda específica do próprio movimento indígena, né? Essa criação dessa Secretaria Especial de Atendimento às Comunidades Indígenas. Lá no Ministério da Saúde. Exatamente. Tá. É claro que, mesmo depois de feitas essas transferências, nós temos ainda inúmeras dificuldades, né, do atendimento às comunidades indígenas. Então, a partir disso, não se resolveram todas as coisas, né? E é por isso que o movimento indígena ainda continua todos os anos, né, fazendo essa mobilização. Mas a FUNAI ficou mais leve, digamos, doutor Franklin. Teoricamente, tem mais agilidade para atender às demandas como a demarcação de terras. Não ficou mais leve porque a Fundação Nacional do Índio, a estrutura da Fundação Nacional do Índio possui 3 diretorias, 2 delas finalísticas. Cada diretoria finalística possui 5 coordenações gerais. Por exemplo, demarcação de terra indígena cabe somente a uma delas. A parte de educação cabe a outra coordenação. E a parte de saúde cabe a uma outra coordenação realizar essa articulação com os ministérios. Com isso aí sobram outras 7 coordenações gerais com missões específicas. Ainda tem muita responsabilidade. Ainda temos muitas atividades. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar de demarcação de terras indígenas, que pela experiência dos senhores e pelos relatos, parece ser o grande desafio. Vamos chamar então o secretário adjunto do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira dos Santos. O principal desafio para a resistência, para a luta dos povos indígenas na atualidade, é justamente a total paralisação das demarcações das terras indígenas. A questão territorial continua a base desses desafios e, infelizmente, nós temos, a partir principalmente da alçada do governo Temer ao governo, uma paralisação total. Já vinha num processo de diminuição e agora essas terras praticamente deixaram de ser demarcadas. E um instrumento utilizado para isso é o parecer 001 da AGU, que aplica as condicionantes de Raposa Serra do Sol, aplica o marco temporal a essas demarcações. O parecer é resultado de um acordo entre a bancada ruralista e o governo Temer. De fato, isso para a gente é uma preocupação e para os povos indígenas, certamente, é um desafio a ser enfrentado na atualidade. Bem, só para contextualizar você que está em casa, esse parecer da Advocacia Geral da União, que foi destacado pelo Gilberto, trata de uma solução, né, uma decisão do Supremo para a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e pelo parecer, a posse não impede a atuação do poder público, ou seja, fica autorizada a instalação sem autorização prévia de redes de comunicação, estradas e equipamentos públicos em terras indígenas. Foi um avanço ou um retrocesso essa decisão do Supremo? Pois é, existem muitas críticas com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Quando o Supremo analisou o caso da Raposa, né, terra indígena Raposa Serra do Sol, ao final do julgamento, né, o STF, na posição de ativismo judicial, impôs 19 condicionantes. É lógico que após esse julgamento, vários recursos foram interpostos e o próprio pleno do STF decidiu que aquela decisão não era vinculante, ou seja, não se aplicava automaticamente a todas as terras indígenas.
Então, a partir disso, o que nós temos visto? Né? É lógico, a maioria dessas condicionantes, elas trazem o que diz a Constituição Federal, o reconhecimento aos territórios indígenas. Mas trazem também cláusulas que restringem esses direitos. E uma delas é o marco temporal. Essa tese do marco temporal é uma tese segundo a qual os índios só teriam direito às terras que eles estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988. Isso é uma construção jurídica que não está na Constituição, mas que tem sido aplicado. O que a AGU fez no ano passado, né, quando a AGU nomeada pelo Michel Temer? Ela pegou essas condicionantes e transformou num parecer vinculante, obrigando toda a administração pública a obedecer esse parecer. No caso, a FUNAI, enfim, o próprio Ministério da Justiça. Doutor Franklin, eu gostaria de ouvi-lo porque antes do programa começar, nós estávamos conversando e o senhor está com uma tese super interessante. Na visão do senhor, há uma judicialização do processo de demarcação de terras indígenas no país. Exato, Estevão. Olha só, nós temos hoje cerca de 435 terras indígenas já homologadas. Nós temos em estudo cerca de 112 terras indígenas. E, por determinação judicial para a criação de grupos de trabalho, nós temos mais 22. Então, a gente observa o seguinte, que nos governos passados, aquelas terras indígenas que tinham mais facilidade para que fizesse o processo de demarcação, elas cumpriram todas as 6 etapas e foram homologadas. Tá não certo? houve tantas contestações jurídicas e judiciais. Aquelas que naquele momento já apresentavam alguma contestação, elas vieram se prolongando até os dias atuais. Ou seja, hoje, praticamente, a grande maioria das terras indígenas se encontram com um processo de demarcação judicializado. Quem contesta, por exemplo? Por exemplo, o dono da terra, o suposto dono. Pessoas que compraram títulos daquela terra e possuem esse título. Mas, na realidade, outrora, essa terra pertenceu aos indígenas. Nós temos, por exemplo, uma terra indígena na Bahia que ela tem 156 contestações. A FUNAI, ela precisa verificar cada uma delas para ver se há viabilidade, se está correto ou não. Então, por isso que o processo fica um pouco demorado. É um processo, digamos, burocrático, mas as contestações não podem ser deixadas de lado, né? Exatamente. O atual decreto que regulamenta a demarcação de terras indígenas é de 1996, né, pós-Constituição de 88. E naquela época, essa mudança foi feita justamente porque o decreto anterior não previa o contraditório e a ampla defesa, né? Então, esse decreto atual, ele tem um tempo de 90 dias para todos aqueles interessados apresentarem as suas contestações. Agora, esse efeito da judicialização, de fato, é uma coisa que tem implicado muito na demarcação das terras indígenas. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem a FUNAI tentando iniciar os procedimentos demarcatórios e a conclusão também, você tem esse efeito que vai desaguar diretamente no judiciário. E o judiciário, nós sabemos, não é a solução, né? Pelo contrário, a maioria dos magistrados que não estão afeitos à questão indígena, né? Porque nem nos cursos de direito estuda direito indígena, você tem um magistrado que chega na sua mesma petição inicial, ele acaba deferindo uma liminar, por exemplo, para suspender o trabalho do antropólogo. A FUNAI vai recorrer e vai derrubar essa decisão no tribunal daqui de 7, 8 anos. Então, e o processo se arrasta. O processo se arrasta. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta discutindo outras características das questões indígenas em nível nacional. Estamos de volta discutindo nesta semana em que comemoramos o Dia do Índio, questões afetas às comunidades indígenas em todo o país. É interessante destacarmos um comparativo de terras homologadas em todos os governos após o regime militar. Nós pesquisamos junto ao Instituto Socioambiental, que é uma ONG ligada a questões indígenas, aos quilombolas, às questões ambientais. Tem toda a credibilidade por se debruçar sobre os números do próprio governo. Então vamos lá.
Governo Sarney, foram 67 terras indígenas homologadas. Governo Fernando Collor de Mello, 112 terras homologadas. Itamar Franco, 16 áreas homologadas. Fernando Henrique Cardoso, nos 2 governos, 145 terras. Luiz Inácio Lula da Silva, 87 terras homologadas. Dilma Rousseff, também nos 2 governos, 21 terras homologadas. O governo Michel Temer teve 2 terras declaradas, porém ainda nenhuma homologada. Como podemos analisar esse comparativo? Então, a respeito desses dados, tem 2 informações importantes para a gente levantar. A primeira é com o alto índice do governo Collor, né, que foi logo após o período da Constituinte. A Constituição ela trouxe aquele prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas fossem demarcadas. Então, esse prazo venceu em 1993. Então, nesse período, nós tivemos uma forte campanha pela demarcação das terras indígenas e também houve um forte investimento do governo alemão. Então, muitas terras foram demarcadas, sim, mas com dinheiro estrangeiro, né, por meio de projetos aplicados. E, Luiz, houve essa pressão também vinda da própria Constituição. Exatamente. Veio o prazo imposto pela Constituição Federal e essas terras que foram demarcadas nesse período são terras, em sua grande parte, que estão localizadas na região amazônica, né? Ficando de fora o Nordeste, o Sul e, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que hoje são os focos dos conflitos, né? Doutor Franco, essa análise que o senhor faz também sobre esses dados comparativos entre os diversos governos. A gente observa, como o Eloy falou, a Constituição amarrou os 5 anos para que todas as terras indígenas fossem homologadas, né? E, naturalmente, aquelas terras, como eu falei e citei anteriormente, que tinham mais facilidade para esse trabalho de homologação, foram realmente dentro desse processo homologadas, né? E as terras que apresentavam maiores dificuldades, particularmente em razão das contestações, e também citada aqui como as áreas do Nordeste, do centro do país, Sul e particularmente do Mato Grosso, essas terras fazem parte daquele grande conjunto de terras indígenas que estão judicializadas, tá certo? É normal que período pós-Constituição tenha havido esse grande número? Sim, mas atualmente a situação se encontra da forma como eu falei. Luiz Eloy, essa questão também de uma provável contradição entre crescimento econômico, demandas por grandes obras de infraestrutura e preservação da cultura indígena. Como o senhor visualiza hoje esse provável embate que geralmente acontece? Então, isso é uma coisa que os povos indígenas têm muito a ensinar, né, para a sociedade não indígena, né? As pessoas pensarem o desenvolvimento apenas pelo viés econômico, né? Nós temos várias comunidades indígenas que têm também os seus potenciais, especialmente baseados na sua cultura, na sua economia tradicional, enfim, na forma como eles vivem. Eu acredito que as pessoas não poderiam, né, ver os povos indígenas como um empecilho ao dito desenvolvimento, né? Pelo contrário, o poder público, a própria FUNAI, o poder público municipal, que às vezes pensa que questão indígena é problema do governo federal, devem se valer dessas potencialidades que tem nas comunidades indígenas e propiciar também o desenvolvimento que valorize a cultura, que valorize o modo de vida dessas comunidades. Agora, interessante, doutor Franco, que o Luiz Eloy destacou há pouco. O índio, o indígena, não pode ser visto como um obstáculo às grandes obras. Como a FUNAI, cujo parecer, cuja licença ambiental é importante para essas obras, tem se posicionado? Olha só. A Constituição de 88 garante no seu artigo 231 o reconhecimento da organização social, dos costumes, das tradições, línguas e cultura dos povos indígenas. Então, nós temos alguns povos indígenas, dentro desse Brasil todo, 1 milhão de indígenas, que possuem grandes empreendimentos em suas terras indígenas e mantêm o seu idioma dentro da escola. Nada atrapalha a manutenção da cultura, tá certo? Então, isso é um viés. Agora, existe no Brasil como um todo, uma diversidade muito grande quando se trata de populações indígenas, né? Nós temos o índio que está com seu recente contato, o índio que está isolado, como nós temos indígenas, doutores, que já cursam nossas universidades, né? Então, para cada
fase dessa da vida indígena, da política indígena, nós temos de ter um determinado tipo de atuação. No que diz respeito a grandes empreendimentos, existe uma portaria... União de Energia, por exemplo. Por exemplo, na portaria 60 do IBAMA, ela trata que quando vai passar a União, tem todo um processo a ser realizado, desde a consulta ao povo indígena, às ações de mitigação e compensação, onde o indígena vai receber um determinado benefício pela passagem daquela linha no seu território. Luiz Eloy, essas compensações econômicas, elas têm sido respeitadas? Então, o que nós temos observado é que nem sempre, né, uma consulta e o consentimento a comunidade dá, né? Então, o que é fato é que, independente de que tipo de processo, de projeto que vai se implantar dentro das terras indígenas ou até mesmo próximo às terras indígenas, são projetos que vão afetar a vida dessas comunidades. E tem projetos que vão exterminar por completo a vida dessas comunidades. Um exemplo de um projeto. Por exemplo, nós temos o caso Belo Monte, né, que é o grande jargão que hoje, né, nós temos aí, que afetou com a vida de vários povos indígenas, com a vida de um rio, né, porque os povos indígenas também defendem que não só nós, mas também a mata, os rios, os seres, os peixes, também são vítimas desse crime, que é o chamado crime de ecocídio, né, que quando você acaba com isso, você acaba afetando também a vida das comunidades indígenas. Doutor Franco, né? O senhor compartilha dessa opinião? Ela afeta, em algum momento, a população indígena. Mas para que esse processo transcorresse de forma pacífica, vamos chamar assim, foram realizadas inúmeras audiências. Hoje, o principal empecilho que nós temos é que o empreendedor, ele, para indenizar essas populações com as ações tratadas nos acordos no Programa Básico Ambiental Indígena, temos uma pequena dificuldade. Qual é a dificuldade? É que a quantidade de recursos é muito grande para indenização de povos indígenas. E a nossa coordenação regional de Altamira não dispõe ainda de efetivo suficiente para que possa dar vazão a essa demanda da empresa em indenizar ou compensar os indígenas com as ações que foram tratadas. Só esse mês agora passado, nós enviamos 28 servidores para integrar a coordenação regional de Altamira para que pudesse dar vazão a essas compensações que estão... Mas o que o Luiz destacou, doutor Franco, é que a questão nem é financeira, ao que parece. Nem tudo se resolve no dinheiro. Como equacionar isso? Como equacionar? Belo Monte, sendo necessária para o país, muitos dizem que não era necessário, mas equacionar esse desenvolvimento econômico do Brasil com respeito às tradições e à cultura do povo indígena. Busca-se, pelo que a gente pode observar, as reuniões, por intermédio até do Ministério Público, com as populações indígenas, empreendedor e a FUNAI intermediando. Então, todas essas ações que venham a interferir na vida das comunidades indígenas são realizadas junto com os indígenas as ações de mitigação, tá certo? Justamente para que seja atenuada essa situação. Além disso, tem as ações de compensação, tá certo? Como o Eloy falou, não é só o dinheiro, mas ações de mitigação são com o objetivo de atenuar os prejuízos que são causados pelo empreendimento. Eloy, vamos chamar agora a participação, né, de lideranças dos Cariri Chocó, tribo de Paulo Afonso, na Bahia, que lutam pela reintegração de posse das terras onde eles viviam. Vamos ouvir o cacique Jailson dos Santos. Esse aqui é o Pajé Dedé, essa aqui é Iatanã, é a liderança dos Cariri Chocó da Bahia, lá em Paulo Afonso. Então, hoje nós estamos aqui cumprindo algumas agendas, FUNAI, SPU, Ministério Público, para que nós venhamos conseguir as nossas terras, que nós não estamos nas nossas terras. Nós passamos por uma liminar e nós foi despejado das nossas terras. Mas eu acredito na justiça e a justiça vai dar o direito a quem tem o direito. É interessante esse caso porque houve uma disputa judicial, a comunidade perdeu.
A liderança indígena hoje está tendo voz ativa nesses grupos de trabalho que antecedem, por exemplo, grandes obras? Exatamente, não só na questão das grandes obras, mas até mesmo nos processos judiciais, né? Uma das coisas que a gente tem lutado é a questão do acesso à justiça pelas comunidades indígenas. Ainda é difícil? Até 88, as comunidades eram tuteladas, né, pela FUNAI. Só poderiam ir ao judiciário se a FUNAI estivesse junto. Com a Constituição de 88, isso mudou, né? Está claramente esculpido no texto constitucional. O que ocorre é que nós temos ainda vários juízes e até mesmo ministros do STF que entendem que os índios ainda são tutelados. Então, os processos, eles tramitam sem mesmo ouvir os povos indígenas, e quando os índios vão ao judiciário pedir o ingresso nesses processos, você tem, dependendo do juiz, essa negativa de não acessar, de não se manifestar nesses processos. E nos processos de demarcação de terra indígena, isso tem acontecido muito, né? Isso tem que mudar, então, na visão do senhor. Com certeza. Doutor Franklin. Bem, normalmente, esses problemas que ocorrem no que diz respeito à judicialização de demarcação de terra indígena, foge ao espectro da FUNAI. Porque a partir do momento que é judicializado, naturalmente essa autoridade que determinou essa judicialização é que determina as ações a serem realizadas para esse trabalho. O que a gente pode observar com o grupo Cariri-Chocó, isso acontece em outras áreas do Brasil, né? A população indígena cresce. Em 1990 nós tínhamos 300 mil. Hoje, no último censo, a gente espera agora para o censo de 2020 1 milhão de indígenas no Brasil. E com isso, a necessidade, aquela terra indígena que já tinha sido demarcada, homologada, registrada, não tem capacidade mais de absorver aquela população. Aí esse grupo espraia para outro local. Aí sim, acontece novo processo de judicialização da área e o juiz possivelmente deve ter dito, olha, vocês não têm direito. Aí essa responsabilidade normalmente passa para a FUNAI, que tem junto com as lideranças indígenas, escolher uma outra área similar e aguardar recurso do governo para se constituir uma reserva indígena e atender aquela população que ampliou. Luiz, 10 segundos, o que é ser índio hoje no Brasil para a gente encerrar? Hoje, ser índio no Brasil é você se sentir pertencente a esse povo, né? E esse povo reconhecer você como pertencente a ele e você também continuar defendendo os seus direitos. Os povos indígenas são povos originários deste país e devem ser respeitados. Eu agradeço demais a presença de ambos. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, a partir das 10h15 da noite. Até lá.